Graça e paz a todos, que Deus os abençoe poderosamente. Hoje, passando aqui em resposta ao nosso seminário teológico, os alunos querendo saber a respeito das primícias, o que significa as primícias no Novo Testamento. Nós vamos decorrer aqui sobre este assunto de uma maneira sucinta, breve, mas com toda certeza, trazendo um esclarecimento bíblico. Antes de continuarmos, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca as mensagens, os devocionais e também as curiosidades bíblicas que temos aqui no nosso canal. Vamos lá. O assunto de hoje é as primícias no Novo Testamento. O que significa as primícias no Novo Testamento? Para nós entendermos primeiro o que significa a primícia no Novo Testamento, nós precisamos entender o que é a festa das primícias, que isso acontecia no Antigo Testamento. Para isso, nós precisamos aí da Bíblia Sagrada, Levítico, capítulo 23, versículo 9, até o versículo 11. E eu vou ler, Levítico 23, do 9 ao 11. Diz assim, Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte do sábado. Amém? Então, o que era a festa das primícias? A festa das primícias era também conhecida como a festa da colheita em Israel. Foi uma ordenança de Deus. Israel tinha 7 festas que eles tinham por obrigação, por mandamento de Deus, cumprir essas festas. Começava com a festa da Páscoa, a festa de Pêssar, depois vinha com a festa dos pães asmos ou pães ázimos, não tem problema, é a mesma coisa. Logo em seguida, vinha sobre a festa das primícias, depois a festa do tabernáculo, a festa da colheita, a festa do Pentecoste. São 7 festas, mas hoje eu quero me atentar à festa das primícias. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a festa das primícias foi uma ordem estabelecida por Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel, para que eles celebrassem ao Senhor, entregassem oferta para o sacerdote. Então a oferta das primícias ela era entregue para o sacerdote e o sacerdote ritualmente oferecia ao Senhor para que o Senhor aceitasse. Então primícia está ligado com o que é primeiro. Então a primeira colheita deles, aonde deu a colheita? Aqui. Então eles pegam a primeira colheita, a porção da primeira colheita e levam para o sacerdote. Entrega na mão do sacerdote e o sacerdote ritualmente oferecia para o Senhor, abençoando a terra, abençoando a colheita daquele povo, porque o povo estava honrando a Deus, honrando ali o sacerdote através da sua primícia. Então, a primícia ela tinha algumas regras. O primeiro ritual, tinha 3 rituais ali para a primícia no Antigo Testamento. O primeiro ritual teria que haver uma colheita. Então, tendo a colheita, a primeira colheita era entregue na mão do sacerdote e ali em honra ao Senhor. Segundo ritual, eles apresentariam, ou seja, a colheita tinha que ter, eles entregariam para o sacerdote. E a terceira, o povo não poderia de forma alguma comer antes do sacerdote, ou seja, enquanto eles não fizessem a colheita, a primeira colheita, a primícia, o primeiro ali, entregasse para o sacerdote, enquanto isso não acontecesse, de forma alguma o povo poderia comer, ou seja, primeiro eles entregavam na mão do sacerdote para honrar ali ao Senhor, como uma forma de honra ali da primícia, um ritual, uma ordenança do Senhor, e antes eles não poderiam comer antes de entregar na mão do sacerdote. Até aqui, beleza? Então vamos lá agora, vamos nos aprofundar, porque eu também não quero fazer um vídeo de 40 minutos. Eu tenho aí no meu Instagram, eu tenho uma mensagem de 1 hora, mais ou menos, só sobre a primícia. Aí você pode pesquisar lá as festas judaicas, que eu tenho uma série completa no meu Instagram. Mas vamos lá. A ideia da primícia é honra, ou seja, ser o primeiro de tudo, o primeiro fruto,
Tudo que é primeiro eu entrego para o Senhor, é a primeira hora do dia, é o primeiro fruto. Então, essa é a ideia da primícia. A ideia da primícia é honra, né? Segunda coisa, a primícia, ela pertence a Deus. A ideia da primícia é que a primícia, ela pertence a Deus. E isso é muito importante, está lá em Josué, capítulo 6, versículo do 18 até o versículo 19. Amém? E aí, essa é a primícia do Antigo Testamento. Até aqui eu espero que tenha sido claro para você. Aí o que aconteceu? As igrejas, não vou generalizar, amém? Mas geralmente igrejas apostólicas, eles ressuscitaram aí a primícia do Novo Testamento. Então, para eles, né? Então, como que funciona essa primícia? Você vai dar um dia do seu salário, o primeiro dia do seu salário ali, né? Os primeiros dias ali, os 3 primeiros dias do seu salário para o seu pastor, né? Ou você vai honrar ali com um dia por semana você vai, ou os primeiros dias você vai catar o seu salário, vai dividir em 30, né? A dividir em 30 ali, e aí você vai lá e vai entregar na mão do sacerdote ali os dias, né? Então essa é a ideia da primícia. A primícia como uma forma de você honrar. Então não importa se você vai, se a sua primícia para o seu pastor, se a sua primícia para o seu sacerdote, se vai ser anual, se vai ser mensal, não importa. O importante é você dar a sua primícia como forma de honra, né? Então eles falam que eles vão primiciar ali o pastor, vai primiciar ali o apóstolo deles, vai primiciar ali a sua liderança espiritual como forma de honra. Até aí, né? Vamos seguindo aí. Então, um dos argumentos que eles usam é que a primícia é o símbolo perfeito, né? A primícia do 3, né? Sempre está ligado a 3. Então, eles começam a dar exemplos, por exemplo, a Trindade, são 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 3 está ligado à proteção, está ligado ao aumento. Tá? Então, eles colocam a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? Na Arca da Aliança tinha a Arca da Aliança, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná e tinha as tábuas da lei. Então eles falam que o 3 ali é a completude, né? Então eles conectam isso à primícia, para você estar ali honrando ali o seu pastor. Outro exemplo que eles dão é que a primícia ela é santificadora. Como assim? A primícia ela santifica. Então, se você dá a primícia ali para o seu sacerdote, para o seu pastor, para o seu apóstolo, você está santificando todo o restante ali da sua renda, da sua finança. Então, essa é a ideia. E eles dão um texto bíblico para isso, que eles dizem que para a primícia eles têm base bíblica no Novo Testamento, e o texto que eles usam é Romanos capítulo 11, versículo 16. E eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 11, versículo 16. Vamos ler? Romanos 11, 16 diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, como primícia, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Então eles usam esse texto aqui para falar sobre primícia, dizendo que eles têm ali uma mensagem ali que corrobora com a ideia deles primiciarem no Novo Testamento. Mas esse texto está fora de contexto. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é se Israel não tem mais jeito. Se Deus rejeitou Israel. Então ele dá o exemplo de quem? De Abraão. Se a primícia, quem que é a primícia? Abraão, Moisés. Se a primícia é santa, o resto é. Qual que é o contexto então, de Romanos 11? Deus não abandonou Israel. Deus não rejeitou Israel a ponto de não salvar Israel. Então o assunto aqui é salvação, não é dinheiro. Deus abandonou, Deus rejeitou, Deus não quer mais saber de Israel. Esse é o contexto de Romanos capítulo 11. Talvez aí a gente pode até entrar mais a fundo, é que eu acredito que nós não temos tempo para isso.
Então, essa é a ideia que eles dão. E aí eles usam outros textos que não está ligado à primícia, mas usam como forma de você ofertar e honrar o seu pastor. Primeiro texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Vamos ler o que diz aí. 1 Timóteo 5, 17. Diz assim: os presbíteros que lideram a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então eles usam esse texto falando que o presbítero ou o pastor, que é a mesma coisa, ele é digno de dupla honra, principalmente aquele que se preocupa em pregar e ensinar. Eu concordo, glória a Deus por isso, tem que abençoar. Mas esse texto não me dá autoridade para dizer que primícia para o Novo Testamento significa você dar dinheiro para alguém. Outro texto que eles usam, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos ver, Gálatas 6, 6. Diz assim, ó: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Legal. O que Gálatas está ensinando assim? Se você tem um pastor que te ensina, se você tem um pastor que cuida de você, se você tem um pastor que cuida da sua vida, que ora por você, que te ensina, que te discipula, que está ali cuidando da igreja onde você congrega, honre ele, compartilhe dos seus bens, compartilhe com o que você tem ali financeiramente, abençoe a vida do pastor. Não está errado, é bíblico, mas esse texto também não me dá liberdade para dizer que eu tenho que primiciar, ou seja, que tenho que dar uma primícia do Antigo Testamento, que primícia para o Novo. Não dá. Último texto, Filipenses capítulo 4, versículo 18, que eles usam também, que diz assim: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então vamos lá, o que Filipenses está dizendo? Paulo está dizendo que a igreja de Filipenses abençoou a vida dele, mandou recurso, ofertou na vida dele. Capítulo 4, o contexto do capítulo 4 é dinheiro, é oferta, né? Aquele texto que todo mundo usa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto aqui é dinheiro, mas a questão é primícia? Não, não é primícia. Essa é uma coisa muito importante para nós pontuarmos aqui. Pastor, você já falou que não é primícia no Novo Testamento. Você ensinou o quê? O que é primícia no Antigo, o que não é no Novo. Então, o que é primícia no Novo Testamento? Vamos lá. Primícia no Novo Testamento é justificação. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e versículo 22. Diz assim o texto: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Primeira coisa que significa, então, primícia no Novo Testamento. Primícia no Novo Testamento significa justificação por meio da pessoa de Jesus. Vou ler outro texto para vocês. 1 Coríntios 15, 55, que vai dizer: 54. Quando, porém, o corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo,
A ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos é a justificação para a minha vida e para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês interessante, que é o quê? É a tipologia bíblica. Vamos ver a tipologia bíblica. Levítico 23:11, ele diz o seguinte: o sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte do sábado. Qual o dia seguinte do sábado? O dia seguinte do sábado é o domingo. Vamos ver o que Mateus, capítulo 27, 52. Na verdade, 52 está dizendo. Vamos ver. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu não tenho tempo para entrar aqui, porque isso aqui, como eu disse, no Instagram tem um completo lá. Mas deu para entender o que é a primícia? Cristo é a primícia. Cristo é a primícia dentre os mortos. Cristo é o primeiro. Então, o que primícia significa para mim e para você? Ressurreição. Justificação. É isso que é primícia no Novo Testamento. É a justificação de Jesus Cristo sobre a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Ou seja, somos justificados por meio de Jesus. Nós somos justificados por causa de Cristo, que foi a primícia dentre os mortos. Amém? Então, primícia no Novo Testamento não tem a ver com dinheiro. Mostrei para vocês os textos que eles usam para defender a primícia, mas não cabem, estão fora de contexto. Primícia no Novo Testamento, só temos base bíblica para dizer que é justificação por meio do sacrifício de Cristo e ressurreição dos mortos, trazendo a certeza que nós ressuscitaremos com Cristo para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que vai dizer: irmãos, quanto aos que dormem, não quero que sejais ignorantes, porque ao soar da trombeta do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com Jesus Cristo. Isso é lindo. Então, primícia no Novo Testamento vai falar da justificação que recebemos por meio do sangue bendito de Jesus Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Vai falar de justificação, vai falar de ressurreição de Jesus Cristo e, consequentemente, a nossa ressurreição, como foi aqui, de uma forma simbólica e tipológica, Mateus capítulo 27, a partir dos 52. Deus abençoe a sua vida, espero que tenha sido claro. Compartilhe, tire as dúvidas das pessoas para a glória de Deus. Lembrando, vou reformular aqui o que disse. Não é errado você abençoar o seu pastor, não é errado você compartilhar dos seus bens com ele. Temos biblicamente ordens no Novo Testamento para isso. O que nós não podemos é tornar isso uma lei para as pessoas, dizendo que primícia é lei para o Novo Testamento e você é obrigado a fazer tal coisa. Deus abençoe a sua vida, que sejamos movidos pela gratidão, pelo reconhecimento dos nossos pastores, abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Deixo um abraço para você. O vídeo hoje foi curto, trabalhei o dia inteiro, passei o dia inteiro na rua, então não tive tempo de fazer corte, fazer uma montagem, mas eu espero que edifique a sua vida e te traga esclarecimento esse vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.